profeta Ezequiel, capítulo 33, e nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 16. Ezequiel, capítulo 33, versículos 10 a 16. E nessa tarde, ou nessa noite, gostaria de compartilhar com os irmãos a benevolência da justiça divina. E vamos um pouco pensar nessa justiça de Deus e neste amor de Deus, nessa benevolência de Deus para conosco. Ezequiel capítulo 33, versículo 10 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falai vós, dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar o juízo e justiça, restituindo este ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida, praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Amém. Meus amados irmãos, ouvintes, você que nos ouve, nos assiste através da internet, aí na sua casa, no seu escritório, onde quer que esteja, talvez aqui mesmo, presente, você que ainda não tenha tido um encontro pessoal com Jesus, não tenha aceitado a Jesus como seu Salvador, talvez não compreende exatamente a necessidade de o fazer, eu gostaria, conforme disse no início, de falar sobre essa justiça divina. O texto que nós lemos do profeta Ezequiel está baseado numa cultura em que Deus levantou Ezequiel para ser um atalaia. Algumas Bíblias, se você tiver com a Bíblia aberta e for olhar nos primeiros versículos, o título desse capítulo, tem lá em algumas delas que diz assim, o atalaia de Deus, ou a missão do atalaia, ou a função do atalaia, ou o verdadeiro atalaia de Deus. O atalaia era aquele homem que tinha responsabilidade dentro da sua comunidade de ser a pessoa que avisaria a sua nação, o seu povo, em relação ao iminente ataque dos inimigos. Era com essa visão que Deus chamou Ezequiel e o constituiu atalaia sobre o seu povo. Tomou como figura o trabalho que aqueles homens tinham de avisar do perigo, avisar quando os inimigos estavam aproximando, eles tocavam as trombetas, eles mandavam emissário para avisar, para que se fechassem os portões, para que se fortificassem e se preparassem para a batalha, porque o inimigo aproximava. E era tão importante esse trabalho, porque se o atalaia,
ele viesse a dar o sinal e as pessoas então se resguardavam ou se fizesse pouco caso do aviso que era dado, as consequências que eles sofreriam ficava sob a responsabilidade deles, porque eles foram avisados, mas não tomaram atenção ao aviso. Porém, por outro lado, se o inimigo viesse e o atalaia não avisasse, o atalaia seria responsável por todas as consequências oriundas desta sua falta de prudência ou de atenção em relação a isso. E com essa visão, Deus levantou o profeta Ezequiel para falar ao seu povo. Ezequiel, por Deus, por atalaia espiritual sobre o seu povo, foi constituído para avisar sobre o perigo das suas transgressões, para além de ser uma grande responsabilidade que pesava sobre os seus ombros, era ao mesmo tempo um grande privilégio poder ajudar os pecadores a reconciliarem-se com Deus através do arrependimento. É uma grande responsabilidade que nós temos, mas também um grande privilégio de, quando anunciarmos a palavra de Deus, ver pessoas sendo salvas, libertas, alcançadas pela graça de Deus, pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, a igreja assume essa responsabilidade individual e coletivamente, bem como desfruta também do privilégio de ser um instrumento para a salvação de todo aquele que crê em Jesus. Nós temos a responsabilidade como igreja, tanto individualmente como coletivamente, mas também desfrutamos do privilégio de ver uma pessoa render-se a Jesus Cristo, aceitar a Jesus e ver que essa pessoa foi alcançada pela graça de Deus. Alguém que estava condenado nos seus pecados, alguém que estava condenado na sua natureza, alguém que estava condenado à condenação eterna, partir para a eternidade já nos seus pecados, condenado eternamente separado de Deus, ouviu o Evangelho, creu na mensagem de Deus, reconheceu os seus pecados e voltou-se para Jesus, recebendo dele o perdão e assim, por fim, sendo salvo. Isso é um privilégio que nós temos, de poder nos alegrar de ver pessoas transformadas. Nós temos experimentado isso da nossa caminhada com Deus, temos experimentado esse gozo tão maravilhoso, não somente de nós termos alcançado o Senhor, mas também de ver pessoas aceitando a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Mesmo a Bíblia afirma que todos pecaram e carecem de Deus, da glória de Deus. Não existe nenhuma pessoa no mundo, não existe ninguém que não precisa de perdão dos pecados. Recentemente, alguns anos atrás, foi notório, foi assim para muitos, por não conhecerem as Escrituras, foi para muitos assim uma novidade ver um Papa recentemente pedir perdão pelos pecados que eles cometeram, o pecado que os seus ancestrais cometeram. Então ficaram admirados, como pode um homem pedir perdão pelos pecados? O Papa é infalível na concepção das pessoas, mas isso é um engano, uma mentira, um dolo, porque o único que nunca falhou, o único que nunca teve pecado, e o único que tem o poder de perdoar pecados é Deus. Jesus Cristo é o único que pode perdoar pecado. Todas as pessoas nasceram no pecado. Essas pessoas precisam de arrepender dos seus pecados e pedir perdão. Quando as pessoas reconhecem os seus pecados e pedem perdão, elas estão estão demonstrando uma inteligência, estão demonstrando uma capacidade de poder reconhecer que eles precisam da ajuda de Deus, precisam do perdão de Deus. Então não existe nenhuma pessoa. A Bíblia diz, Romanos 3:23, todas as pessoas pecaram e carecem da glória de Deus. Nunca nasceu um homem, nem uma mulher, a não ser Jesus Cristo, sem pecado. Todas as pessoas, depois de Adão e Eva, quando eles pecaram, toda a natureza humana nasceu no pecado. O homem, por mais que ele procure conduzir a sua vida, por mais cuidado que ele tenha, ele traz consigo a natureza pecaminosa. Ele precisa de perdão, ele precisa de ser regenerado, ele precisa de ser transformado pelo poder de Deus, ele precisa de nascer de novo. A verdade bíblica é que as pessoas precisam de nascer de novo. Mesmo assim,
mesmo sendo verdade, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, alguns por causa da sua conduta exemplar de vida. Algumas pessoas têm uma vida, uma conduta até exemplar. São pessoas honestas, são pessoas que cumprem os seus deveres, são pessoas que estão retas dentro da capacidade humana, mas mesmo assim, essas pessoas são tentadas a pensar que são pessoas justas, que a justiça que procede das suas obras lhe concede um tipo de indulgência espiritual. Não, eu não preciso de perdão. E algumas pessoas dizem, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, não faço aquilo, eu não preciso. Mas quero dizer que nenhuma obra humana, nenhuma conduta humana, por mais ilibada que ela seja, lhe concede a indulgência ou o direito de não precisar de perdão de Deus. Todo ser humano é pecador e precisa de perdão. Quando o homem faz e pratica as coisas honestamente, quando ele age honestamente, está cumprindo com um desejo de Deus que o criou para que ele andasse em retidão. Ele não está fazendo nada mais do que o dever que ele tem, mas essa sua conduta, essa sua condição não lhe deixa fora do direito de precisar de perdão para os seus pecados. Porque o único antídoto contra o perdão é o sangue de Jesus Cristo. Os Gálatas, uma classe crente, uma comunidade crente, nos dias do apóstolo São Paulo, foram induzidos pelos judeus, através do judaísmo, para que eles deixassem de confiar plenamente na graça de Deus e confiassem nas suas obras. Tentaram voltar para as suas obras, achando que, através da prática das obras, poderiam purificar os seus pecados. E Paulo, então, numa repreensão a este pensamento, a esse conceito errôneo de que as obras poderiam justificá-lo diante de Deus, Paulo diz, eu não aniquilo a graça de Deus. Porque se Cristo morreu, se a salvação vem pelas obras, Cristo morreu em vão. Mas eu aniquilo a graça de Deus. Jesus Cristo morreu pelos pecadores, Jesus deu por nós pecadores, para que nós pudéssemos ter perdão dos nossos pecados. Se o homem pudesse salvar a si mesmo, se o homem pudesse praticar obras para poder garantir a sua salvação, não precisaria de Jesus se humilhar, deixar a sua glória, descer a essa terra, ter a sua vida aqui, morrer e morte de cruz por causa dos pecadores. Não era necessário que Jesus derramasse o seu precioso sangue ali na cruz do Calvário, se eu e você pudéssemos, com as nossas obras, garantir a nossa salvação. A Bíblia diz que nós somos salvos por meio da fé, pela graça de Deus, vós sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O homem, genericamente falando, precisa da salvação. Ele necessita de perdão. Seja do ponto de vista humano, seja grande o seu pecado ou pequeno o seu pecado. E quero dizer que o maior pecado que alguém possa cometer é rejeitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque a Bíblia diz que Deus amou o homem de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça ou não se perca, mas tenha vida eterna. Quando alguém rejeita Jesus, comete o pior dos pecados, que é fazer Deus mentiroso, é rejeitar o amor de Deus. Esta é a maior gravidade que a humanidade tem, rejeitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Por isso o homem precisa de perdão. O homem necessita de perdão. Outra pessoa que talvez reconhece os seus pecados e vive num dilema também, é quando as pessoas reconhecem o seu mau caminho, reconhecem que a sua vida não está de acordo, que ele não sente paz, não sente felicidade, que ele é rejeitado pela sociedade, ele sente a opressão da sua caminhada, ele está naufragado nos seus pecados. Essa pessoa vive de tal maneira que pensa que não há mais solução para ela. E muitas pessoas têm sentido assim como se chegasse ao fim. Algumas pessoas, por pensarem que são pecadores ao extremo e que Deus não tem mais solução para ela,
que Deus não pode mais estender as mãos para ela, que não há recurso para ela. Muitas dessas pessoas que vivem no pecado, o diabo tem aproveitado as suas fraquezas, os seus pecados, as suas transgressões e tem oprimido essas pessoas dizendo, você não tem mais jeito. O seu pecado é grande demais para que Deus possa perdoar o seu pecado. A sua vida, você já deu muitas oportunidades, já teve muitas oportunidades para poder ser regenerado e rejeitar-se. Você não tem mais jeito e o diabo aproveita esse sentimento e coloca uma opressão sobre a vida das pessoas. Mas eu gostaria, nessa noite, de dizer o que a Bíblia diz a esse respeito. A Bíblia diz que em Romanos, capítulo 6, versículo 23, e é verdade, a Bíblia afirma que o salário do pecado é a morte. Quando as pessoas vivem no pecado, o salário, a recompensa pela sua vida de pecado é a morte. Morte física, morte espiritual. Mas esse versículo não termina por aí. Diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado, de fato, as consequências, a recompensa por alguém que vive afastado de Deus é a condenação eterna. É a morte física, é a morte espiritual. Deus criou o homem, mas não criou o homem para morrer. Mas por causa do pecado, nós temos um limite de vida aqui, terrena, mas Deus nos deu também a oportunidade de ter vida eterna em Cristo Jesus. E este é o amor de Deus. Não podemos ignorar essa verdadeira justiça divina. Ao homem, somos justificados não pelas nossas obras, mas pela fé em Jesus Cristo, não por obras que tenhamos feito, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. E é pela fé que nós podemos encontrar a salvação para a nossa alma. Da mesma forma, de acordo com o texto que nós lemos, quando Deus chamou o profeta Ezequiel e disse assim, você vai falar com o meu povo. Se eles ouvirem, se eu disser a você, você adverte o meu povo, avisa o meu povo, você vai ser o atalaia do meu povo. Se eles estiverem vivendo fora da vontade de Deus, se eles estiverem andando por caminhos que não são justos, não são caminhos retos, você deverá alertá-los, deverá avisá-los. Se eles ouvirem e arrependerem, então eles serão salvos, serão perdoados dos seus pecados. Mas se eles não ouvirem, você livrará a sua alma e eles pagarão pelas consequências, porque foram avisados e não arrependeram dos seus pecados. Igualmente, se disser ao ímpio, olha, você certamente morrerá pela sua transgressão, o caminho que você vive, o caminho que você anda, a forma de vida que tens, você está indo, caminhando para a sua perdição eterna. E se este homem pecador, esta mulher pecadora, se ela ouvir a repreensão, ouvir o conselho e ela se arrepender, não se fará lembrança mais dos seus pecados, por causa do seu arrependimento, eu perdoarei os seus pecados. Jesus veio exatamente para trazer oportunidade às pessoas, para aconselhar aqueles que pensam que não têm pecado, que eles precisam de perdão, e também para avisar aqueles que acham que não tem solução, que Jesus perdoa os seus pecados e renova as suas vidas. O amor de Deus, essa benevolência da justiça divina, é que Deus não faz acepção de pessoa. Se a pessoa aproveita da graça de Deus e vive a sua vida com integridade diante de Deus, essa pessoa é guardada, é protegida. A Bíblia diz que essa pessoa será salva em Jesus Cristo, porque ela reconhece os seus pecados, a Jesus, ela entregou seu coração para Jesus, agora ela pertence a Ele, ela nasceu de novo. Essa pessoa está guardada, não há mais condenação para ela, mas ela não pode fiar dessas promessas de Deus e esquecer de Jesus, porque sem Jesus ela não pode nada. E é isso que Deus disse, uma pessoa que conhece as Escrituras, que entende perfeitamente que Deus perdoa, que Deus salva, mas se ela não tomar posse dessa salvação, se ela não buscar para si essa nova vida em Cristo Jesus, essa pessoa será condenada também, porque ela rejeitou o perdão de Deus, a graça de Deus. Mas quanto ao pecador, seja ele qual for, se ele reconhecer que precisa da graça de Deus, que reconhece ser um pecador e precisa da ajuda de Deus, se ele se aproximar de Deus com seu coração contrito, se ele tomar atitude, então essa pessoa é perdoada, porque Deus não faz lembrança dos seus pecados. Deus perdoa. Jesus Cristo, ele diz que ele veio ao mundo para salvar o pecador. Ele não veio buscar justos, ele veio buscar pecadores ao arrependimento. Quem precisa, de fato, dos médicos são os enfermos. E essas pessoas não estão separadas de Deus. Então, por isso, nessa noite, o meu desejo é que você que nos ouve,
que tem estado a ouvir a palavra de Deus, você possa sentir que há uma oportunidade, há esperança, há solução para o seu problema. Há a condição de você começar uma nova vida, arrepender dos seus pecados e voltar para Deus. Você não pode julgar o seu pecado pelo tamanho, pela necessidade que tens. Talvez você diz, eu não sou lá um grande pecador, meus pecados são pequenos. Eu não tenho praticado coisas talvez que sejam assim escandalosas. Mas eu quero dizer que pecado não tem tamanho para Deus. O pecado é uma desobediência. E quando o homem desobedece a Deus, seja em que área for, ele desobedece a Deus em todo sentido. Porque o mesmo que diz para não pecar, para não fazer determinadas coisas, diz para todo sentido. Então, quando a pessoa erra, quando a pessoa desvia dos propósitos de Deus, erra o alvo, ele desobedece a Deus, está em pecado. E nessa situação, não importa o tamanho do seu pecado. Porque nós, humanos, nós rotulamos o pecado. Há pecados, por exemplo, que as pessoas ficam horrorizadas de ver quando as pessoas praticam certos erros. Nossa, aquilo é um erro muito grande, aquilo é um absurdo, mas eu quero dizer que a mentira é pecado. E muitas pessoas mentem, e a mentira é um pecado que levará as pessoas para a condenação eterna, porque o mesmo Deus que diz para a pessoa não roubar, diz para ele não mentir também. O pecado é mentira, a mentira é um pecado. Então a pessoa precisa ter cuidado, para não dizer assim, não, o meu pecado não é grande, eu não tenho pecado, eu não faço certas coisas. Nós estamos falando de salvação da alma, onde Jesus Cristo é o único que pode perdoar os nossos pecados. Ele é o Salvador da humanidade. E você precisa de Jesus. A resposta de Deus... Jess. Obrigado, Jess. Obrigado. Desculpa aí, irmão. Um pouquinho de água deve e interrompi a mensagem por causa de um pouquinho de água. É mesmo engraçado. Mas eu quero dizer o seguinte. A resposta de Deus para essas questões que humanamente são pequenas e para alguns são grandes, é que Deus está atento e a sua benevolência, a sua misericórdia, a sua graça está aberta a alcançar o pecador. Ninguém precisa enganar a si mesmo, dizendo, não, eu não tenho pecado. Eu não tenho pecado. Eu nunca pequei, eu nunca falhei. Você agora, só de pensar nisso, já está a pecar. Talvez você está me ouvindo em casa e diz assim, não, eu nunca pequei. Você acabou de pecar. E você precisa de perdão. Você precisa de encontrar a resposta para a sua necessidade. E a sua necessidade é o perdão, para que você tenha a paz espiritual e a vida eterna. Para que você possa andar neste mundo confiando de que um dia, ao partir para a eternidade, você vai estar com Jesus. Porque você, crendo ou não, a humanidade um dia comparecerá perante Deus e cada um de nós dará conta de si a Deus. E Jesus Cristo veio para nos dar a oportunidade de comparecer perante Ele salvo, liberto, sem condenação. Romanos, capítulo 8, diz que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus traz salvação, perdão para os nossos pecados. Então você não pode deixar de aproveitar a oportunidade que Deus tem nos dado. Nessa passagem, diz o profeta, diz Deus que o profeta deveria comparecer perante as pessoas e anunciar às pessoas. A igreja tem essa responsabilidade de anunciar a palavra de Deus, de avisar as pessoas. Nós não estamos aqui a fazer um culto apenas para poder passar o nosso tempo. Nós temos, além do prazer de servir a Deus, esse privilégio de adorar a Deus, nós temos também a responsabilidade de anunciar que Jesus Cristo veio a este mundo para salvar o pecador e que você precisa de salvação. Você precisa de encontrar perdão para os seus pecados. Essa é a razão principal da vinda de Jesus a este mundo. Trazer a oportunidade para que nós, pecadores, pudéssemos ser salvos. Diz a palavra de Deus que quando, diz o Senhor ao profeta Ezequiel, quando eu disser o justo, certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade. Então não virão à memória todas as suas justiças, mas a sua iniquidade que pratica, na iniquidade que ele pratica, ele morrerá. Mas quando eu disser também ao ímpio,
certamente morrerás. Continuar a viver no estado de pecado, se você continuar a viver de costa virada para Deus, se você continuar a insistir nos seus erros, se você continuar a insistir na sua transgressão, então você certamente você morrerá. Essa morte fala da condenação eterna, porque morrer fisicamente, todos nós iremos morrer. Mas está dizendo da morte eterna, a separação eterna para Deus. Mas se quando ouvir essa ordem de Deus, essa palavra de Deus, quando você ouvir a repreensão de Deus, o aviso de Deus, e você se converter do seu pecado, então Deus perdoará o seu pecado. É necessário que você ouça com o ouvido de salvação, que você possa ouvir a palavra de bom grado e dizer: eu preciso de salvação, eu preciso de perdão, eu preciso de ter essa vida eterna, eu preciso de confiar em Jesus, eu preciso de Jesus como meu advogado. Naquele dia, quando nós comparecemos perante Deus, nós precisamos de um advogado. Jesus é o nosso advogado, Ele é o nosso mediador entre o homem e Deus, é Ele que intercede por nós, é Ele que é o nosso mediador. Nós podemos chegar diante de Deus hoje livres, libertos, porque quando Jesus morreu, diz a palavra de Deus que o véu do templo rasgou de cima a baixo. Aquele véu era um símbolo da separação entre o homem e Deus. Os pecadores não podiam ultrapassar aquele lugar para estar na presença de Deus, um lugar chamado Santo do Santo, ou Santíssimo Lugar. Não podia estar, mas quando Jesus morreu, o véu rasgou de cima a baixo. O caminho foi aberto, um novo caminho. E pelo sangue de Jesus, todos nós podemos comparecer perante Deus, não como julgados e condenados, mas como julgados e justificados pela justiça que Jesus praticou em nosso lugar. Hoje, todos quantos se aproximam de Jesus podem receber salvação para os seus pecados. E a ordem de Deus para Ezequiel diz: você fale a palavra, anuncie a palavra. A igreja fala a palavra, a igreja tem que anunciar essa palavra. A igreja tem que ser o porta-voz da verdade de Deus neste lugar, para poder anunciar que Deus ama as pessoas, mas que Deus tem necessidade de fazer as pessoas conhecerem que elas precisam de salvação e perdão para os seus pecados. A resposta quanto a esses dois tipos de pessoas, aquele que crê que não tem pecado e aquele que pensa que é pecador demais, a resposta encontra-se claramente exposta nos evangelhos. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, nós lemos uma ordem de Jesus, um verbo imperativo, uma ordem, uma ordenança de Deus para as nossas vidas. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A ordem de Jesus era que o Evangelho fosse pregado, anunciado, para que os pecadores pudessem ouvir a palavra, e quem crê será salvo. Aquele que crê, Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16 diz: e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Nessa noite, ao ouvir o Evangelho, você está tendo a oportunidade de fazer uma escolha. Deus já preparou a salvação para você. Deus já preparou uma resposta para você. Deus já preparou uma solução para a sua vida. Mas a escolha é sua. Você escolhe a liberdade, a vida eterna, ou escolhe a morte e a condenação eterna. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, e você reconhece ser um pecador, e arrepende dos seus pecados, e vem a Jesus, você está escolhendo a vida eterna. Mas quando você rejeita a salvação que Deus lhe propõe, você está assumindo a escolha da condenação eterna. Porque se você partir para a eternidade sem salvação, sem o perdão dos seus pecados, estará eternamente separado de Deus. Mas nessa noite, o nosso maior desejo é que você possa crer na palavra de Deus. Nosso maior desejo é que você possa abrir o seu coração e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu preciso deste perdão. Eu preciso dessa solução para a minha vida. Eu necessito de que o Senhor mude a minha história. Eu necessito que o Senhor me transforme. Não deixe o Senhor ficar separado, nem alheio a este grande amor, a essa justiça divina, a essa tão benevolente justiça que o Senhor tem para a nossa vida. Não importa, Senhor, me ajude, me receba como está. Porque a Bíblia diz que da forma que você estiver, se você aceitar Jesus, quando você aceita Jesus, acontece um milagre na sua vida. Qual o milagre? E eu já termino. Um homem, um príncipe em Israel, procurou Jesus à noite e foi procurar Jesus para saber como ele faria
para poder herdar a vida eterna. Ele queria saber como ele poderia ser salvo. Embora ele fosse um religioso, ele não era salvo. Ele não compreendia, embora fosse um mestre, até ensinava as Escrituras, não sabia o que poderia fazer para ser salvo. E ele procurou Jesus. E quando chegou perto de Jesus, ele perguntou, e o Senhor diz assim: para que você seja salvo, para que você possa entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. E aquele homem, imagino que de acordo com um relato bíblico, ele ficou assustado. E a pergunta dele foi que, por ele não compreender como ele poderia nascer de novo, ele perguntou: será que eu, depois de velho, posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus disse assim: você é um mestre em Israel e não sabe essas coisas, mas eu te digo que você tem que nascer de novo. Porque aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Você precisa nascer de novo. E todas as pessoas precisam nascer de novo. Porque é através do novo nascimento, essa regeneração do Espírito Santo, é que nós conseguimos a vida eterna. Nós morremos para este mundo, nascemos de novo. A nossa vida agora passa a ser uma nova vida, vivemos em novidade de vida, somos nascidos de novo, vivemos para Deus e nós começamos uma nova caminhada com Deus. Não importa a idade que nós tenhamos, o importante é que um dia nós possamos nascer de novo. E nós que aceitamos a Jesus Cristo, já nascemos de novo, porque um dia nós cremos na sua palavra, entregamos a nossa vida a Ele e nós nascemos de novo. O Espírito Santo, Deus, veio habitar em nós e fez essa obra gloriosa, este milagre da transformação na nossa vida. E nessa noite, eu exorto-vos para que você também, que ainda não tenha feito isso, possa tomar essa decisão, possa fazer essa escolha nessa noite. Eu preciso de Jesus. E eu quero que o Senhor Jesus perdoe os meus pecados. Eu também quero nascer de novo. E para nascer de novo, precisa vir a Jesus. Vamos ficar de pé, faz favor, e nós vamos orar neste momento. Vamos agradecer a Deus, mas também vamos dar oportunidade para que você que nos ouve, talvez aqui nessa noite, eu não sei se há alguém que ainda não tomou essa decisão. Alguém que tem ouvido talvez a palavra de Deus, talvez até tenha vindo frequentar a igreja, tem amigos, tem conhecimento, mas ainda não tomou uma decisão, dizer assim: eu vou fazer a minha escolha. Eu quero Jesus, eu vou entregar a minha vida para Jesus. Talvez seja até familiar, nós temos familiares, pessoas que são amigos, pessoas familiares que têm caminhado, mas ainda não tomou uma decisão diante do Senhor. Nessa noite, aproveite a oportunidade. Nessa noite, abra o seu coração e diz: Senhor, entra no meu coração. Venha fazer mudança na minha vida. Eu quero ter essa experiência. Eu quero nascer de novo. Eu quero ter perdão. Eu quero ter certeza da vida eterna. Eu quero que o meu nome seja escrito no livro da vida. Nós vamos louvar ao Senhor. E enquanto nós estivermos cantando, se você quiser deixar o seu lugar e quiser vir aqui à frente, para que nós possamos orar por você, certamente, ao tomar essa decisão diante de Deus, ao colocar o seu coração diante de Deus, ao abrir seu coração para que Jesus possa entrar, você convidar Jesus para entrar na sua vida, você vai receber perdão para os seus pecados, porque você não precisa fazer penitências. Você não precisa andar de joelhos. Você não precisa de dar os seus bens. Você não precisa distribuir os seus bens para os pobres. Você não tem que sacrificar a sua vida, porque Jesus já fez o sacrifício por ti. Ele pagou o preço pela sua alma. Ele derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário por causa de ti, por causa de mim, por causa de nós. Mas você precisa de saber que Jesus fez isso porque Ele te ama. E Ele quer perdoar os seus pecados. Nessa noite, se você puder crer na palavra de Deus e abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu recebo o Senhor na minha vida. Eu quero que o Senhor entre no meu coração, entre na minha vida. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Deus vai te abençoar. Você vai poder experimentar o perdão de Deus. Você vai poder experimentar a paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento. Algo que você nunca viu, nunca experimentou. A certeza de salvação, a certeza de vida eterna. Porque aquele que crê em Jesus recebe a salvação da sua alma. Então, nessa noite, abra o seu coração. Enquanto nós louvamos a Deus, saia do seu lugar. Se você está aqui e você ainda não fez, vem aqui à frente. Alguém pode vir contigo. Alguém pode te acompanhar. Não tenha vergonha. Não se sinta envergonhado. Sinta a necessidade que você tem. Porque nós assim também fizemos um dia. Nós que aqui estamos, tomamos a decisão. Um dia nós tivemos também que fazer a escolha. Então faça isso de coração, receba o perdão de Deus, receba este amor de Deus, a graça de Deus,
Abra o seu coração e diz: Senhor.